A dieta acabou, engordei novamente. Como evitar isso? Gente, essa é a história de 100% das pessoas que provavelmente hoje lutam com excesso de peso. Então hoje tem muita dica bacana. Convida aí a galera, clica aqui no aviãozinho de papel. E hoje tem mais um lembrete importante aqui. É que hoje vai ao ar a segunda aula especial da Semana Emagreça com a Nutri, que é uma aula exclusiva para a galera que tá lá inscrito. Tá certo? E aí vai também uma sugestãozinha de cardápio de um dia com a lista de compras pra ajudar vocês, a ajudar a organizar as ideias. Mas sabe o que eu fiquei muito feliz hoje, gente? Muito, muito feliz. É que eu vi que vocês já estão evoluindo. Então, no nível que eu tô ali das fotos, que eu tô buscando as fotos antigas, todas as fotos de hoje, provavelmente eu ainda não deixei comentário. Mas eu tô puxando e tô pegando todas as fotos de ontem ainda. Eu tô vendo que vocês já estão evoluindo. Então, depois da aula da segunda-feira, da live da segunda-feira, que foi sobre isso, né? Como montar as refeições, como equilibrar esse cardápio para conseguir emagrecer. E a reprise foi lá pra comunidade ontem, né? Ontem não, terça, tô perdida no tempo, hoje é quarta. Foi pra lá terça-feira. Eu acho que na terça-feira todo mundo que não tinha assistido na segunda já assistiu. E dá pra ver pelas fotos que vocês já estão conseguindo raciocinar melhor em relação a essa montagem do prato. E eu tô super feliz, de verdade. É muito legal ver essa evolução. Esse é o objetivo da Semana Emagreça com a Nutri. A ideia é que vocês cheguem lá no próximo final de semana, ó, já tinindo. A ideia é que até sábado eu só saio botando assim, ó. Perfeito, perfeito, perfeito. Porque quando o prato tá perfeito, eu só boto isso. Eu curto e boto perfeito. Então a ideia é que eu só fique assim, ó. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá tudo perfeito. Nem precise mais ficar ali, ó, colocando assim, eu acho que você mudaria isso, tente mudar isso por aquilo, que hoje é o que eu perco, entre aspas, muito tempo fazendo, por isso que eu demoro, gente. Vocês já viram que eu sou uma pessoa prolixa, então eu deixo verdadeiras redações de comentário, e por isso que eu demoro tanto. Mas eu sou assim, eu não consigo mudar. Então vamos nessa, gente, vamos falar um pouquinho sobre a dieta acabou, engordei novamente, e como evitar isso. Boa noite a todo mundo que tá aqui. Obrigada por estarem aqui comigo. Quem ainda não se inscreveu na Semana Emagreça com a Nutri e quer emagrecer, faça esse favor para você mesmo. Acabando aqui, vai lá, clica no link que tá no meu perfil e se inscreve. É online, é gratuito. Vai até o final de semana, tá certo? E a gente vai ter muito conteúdo bacana por lá, muito conteúdo. E muito conteúdo exclusivo para quem tá na semana, tá bom? Então, vamos nessa, vamos começar. Eu até montei um roteirinho aqui pra mim, porque eu queria falar algumas coisas importantes com vocês e realmente não esquecer. Primeira coisa de tudo, gente, quando a gente fala de dieta, lembrar que dieta, na verdade, significa é aquilo que habitualmente a gente come. Então, o nutricionista, ele usa esse termo de dieta nesse sentido. Quando eu falo assim, pô, a dieta dele é boa, a dieta dele não é ruim, ou a dieta dele é ruim. A gente está se referindo dieta no sentido da palavra de o padrão que essa pessoa se alimenta, aqueles alimentos que ela escolhe para fazer parte da rotina dela, né, todo santo dia. Isso que significa dieta. Mas dieta, a gente acaba no popular utilizando como dieta de emagrecimento, um regime, algo que vai ter restrição, que para a maioria das pessoas vai ser sofrido. Mas enfim, esse conceito, né, esse nome é meio deturpado. Mas beleza, vamos chamar a dieta aqui de literalmente como usado no popular, né? Do dieta mais sem graça e restritiva com o objetivo de emagrecer, de fazer a pessoa perder peso. Então a gente sabe que tem que ser uma dieta que é mais hipocalórica, né? Que tem um pouco menos de calorias. Então, cara, quando a gente vai procurar na literatura científica os estudos que envolveram pessoas que estavam emagrecendo e que acompanharam essas pessoas depois de uma perda de peso X em alguns meses. E esses estudos acompanham essas pessoas ao longo ali de 2, 3 anos, ou mesmo ao longo de um ano, um único ano que seja, para ver se essas pessoas serão capazes de se manter magras. Sabe qual é a tristeza do nutricionista, gente? É que a maioria desses estudos de acompanhamento após o emagrecimento, a maioria dos estudos mostra que a maioria das pessoas tende a ganhar o peso de volta. Talvez não todo o peso, mas o maior percentual do peso. Então, assim, teriam vários estudos que eu poderia citar aqui para vocês.
Um deles que eu separei aqui, ele mostrou que 3 anos após as participantes, ele acompanhou só mulheres, né? Após as participantes concluírem um programa de perda de peso, apenas 12% dessas participantes manteve uma perda de pelo menos 75% do peso perdido. Ou seja, ganharam só um pouquinho de peso, que é o normal. Enquanto 40% dessas participantes ganharam novamente mais peso, inclusive, do que elas tinham antes de iniciar o programa de emagrecimento. Olha que tristeza, que número alto, 40%. E esse é um número até que eu me lembro bem, quando eu estava em Salvador ainda, que eu estagiava na maior clínica de cirurgia bariátrica de Salvador. Eu lembro que eles faziam muitas pesquisas lá, e o percentual de reganho de peso após a cirurgia bariátrica, se eu não me engano, deles lá, né, do núcleo, era mais ou menos esse, em torno de 40%, se eu não me engano. Ganhavam, voltavam a ganhar praticamente todo o peso. Ou não necessariamente todo o peso, mas voltavam a ser pessoas com excesso de peso importante. E o que mostram todos esses estudos, gente? E é com grande tristeza mesmo que eu falo isso, muita tristeza. Mostra que a luta contra a obesidade é realmente muito difícil, muito difícil. Mas, óbvio, que eu não tô fazendo essa live aqui pra sair todo mundo chorando daqui, falando, não, então eu vou abandonar, vou, né, largar, jogar a toalha. Não, de forma alguma, gente. Essa, na verdade, é uma batalha que, graças a Deus, a gente tem diversos representantes por aí de pessoas que que elas são, né, muito bem-sucedidas em terem emagrecido, foram pessoas obesas ou com sobrepeso lá atrás e há muitos anos se mantêm magras, são pessoas magras. Então, nossa, graças a Deus, o que não faltam também são bons exemplos para isso. Mas sim, é difícil pra caramba. E observem que é por isso, então, é por saber dessa dificuldade, é por estar ali já há alguns anos no consultório e recebendo novamente pacientes que vieram há anos atrás e que às vezes até tiveram sucesso, mas voltaram a ganhar peso e voltam para novamente buscar tomar um novo fôlego, tá numa nova fase de vida, volta e tá ali com as esperanças renovadas e quer tentar, nem que seja uma outra estratégia novamente, seja lá o que for, mas quer tentar de novo, né? Então é de tanto acompanhar histórias como essas e toda hora me deparar com estudos como esse que eu acabei de descrever para vocês, que eu entendo perfeitamente, está muito claro na minha cabeça o quanto é difícil esse processo. E é por isso também, gente, que falando da comunidade, né, é impossível não falar na comunidade essa semana, porque eu tô imersa nessa comunidade essa semana. Nossa, na segunda-feira foi até difícil de dormir. Eu fui dormir meia-noite, mas a minha cabeça estava ali pensando em várias das coisas que eu tinha lido por lá na comunidade. E é impossível, por isso que quando eu leio algumas coisas que são escritas lá na comunidade, né, até das pessoas tentando se ajudar, né, falando, olha, gente, peraí, tá sem um microfone. Oh, meu Deus do céu. Agora o áudio deve ficar melhor. Tava sem um microfone. Cabecinha. Então, gente, quando eu vejo lá na comunidade, até as pessoas tentando, claro, ajudar umas às outras e escrevendo assim às vezes, tira todo o arroz e feijão que é melhor. Ou então, não, pô, não, sei lá, não bota esse queijo aí não, ou tira isso, ou corta todo o carboidrato. A maioria dos comentários é em relação a tirar todo o carboidrato. A maioria dos comentários é nesse sentido. Aí é o que eu digo, eu faço questão de escrever aquela velha redação ali pra pessoa e pra pessoa que comentou pra aquela outra pessoa, né? Explicando que não é por aí. Não é por aí que o negócio vai ser resolvido, gente. Até porque eu entendo que para muitas pessoas, tem várias pessoas, gente, que são super bem resolvidas com a questão de reduzir ao máximo carboidratos. Então eu constantemente recebo pessoas no meu consultório que elas gostam e emagreceram e são pessoas hoje magras,
fazendo uma alimentação muito baixa de teor em carboidrato nas suas rotinas e deixando para nos seus momentos de exceção aumentarem a quantidade de carboidrato, comer uma coisa com mais carboidrato. Sim, com certeza. Então, é efetivo? Claro que é. Eu tenho muito bem na minha cabeça que é efetivo reduzir os carboidratos para emagrecer. Óbvio que sim. Né? A gente sabe que reduzir carboidrato ou gordura ou os dois, um pouquinho de um pouquinho do outro, ambas as estratégias serão eficientes para o emagrecimento. É óbvio isso. Com certeza o que a gente quer é aumentar proporcionalmente proteína e reduzir carboidratos, alimentos que são mais densos em carboidratos ou gorduras. A grande questão, gente, é que a gente tem que aplicar um pouquinho do bom senso nesse caminho e nessa teoria, que é o que eu estava falando ontem, né, de humanizar um pouquinho esse processo, para que a gente não passe a acreditar que a gente está lidando com robôs, porque a gente não está lidando com robôs, a gente está lidando com pessoas que culturalmente cresceram fazendo uma determinada coisa ali, escolhendo determinados alimentos, que elas têm gostos específicos, elas são mais ou menos apegadas a alguns alimentos, e eu não tô aqui dizendo isso no sentido de, ai, tadinha, vamos passar a mão na cabeça dessas pessoas e entender assim, ó, que se ela adora um bolinho de tarde, vamos manter esse bolinho de tarde dela? Não, pô, não. Fabiola, você tá aí, Fabiola, que tá lá no nosso grupo? Eu falei, Fabiola adora um bolo. Já deu pra ver que adora um bolo. E eu já deixei um recado lá pra ela. Fabiola, já deu pra ver que você adora um bolinho. Muito cuidado. Ela deixou até uma receita de um bolinho lá que ia fruta, mel, aveia, pasta de amendoim. Eu falei, Fabiola, olha essa receita de bolo, Fabiola. Isso aí não te ajuda. Isso não te ajuda no seu processo de emagrecimento. A gente sabe que tudo é porção. Se Fabiola quiser fazer esse bolo e comer uma fatia fininha de bolo, meia porção dessa daí, provavelmente as coisas podem acontecer ainda, as coisas pode ser favorável ao emagrecimento. Mas você vê uma receita dessa e você diz que isso te ajuda no emagrecimento? Não, isso não te ajuda, tá cheio de carboidrato esse negócio. Carboidrato e gordura, que são os tipos de ingredientes principais para se fazer um bolo fofo, um bolo gostoso. Então, gente, claro que esse tipo de receita, tudo depende da receita. Por isso que eu digo, tudo depende da receita. Lá no meu grupo Comer e Treinar, lá no nosso desafio, eu lembro que em um dos momentos lá, as pessoas estavam fazendo um bolo, que era o quê, meu Deus? Era ovo e banana. Era um ovo, uma banana e fermento e cacau. Aí eu falei, gente, isso vira bolo? Se você bater isso, botar no micro-ondas, isso vira um bolo? Aparentemente vira. Eu não fiz, não, mas algumas pessoas fizeram essa receita e viram um troço lá que lembra um bolo. E as pessoas gostavam disso. Beleza. Isso aí é inocente, é um ovo e uma banana e fermento. Isso é inocente. Mas quando você bota uma banana, uma maçã, uva passa, mel, aveia, pasta de amendoim, isso deixa de ser inocente. Tá certo? Então tem que usar a cabeça também para interpretar a receita e ver se rola ou não rola. Tá certo? Então, muito cuidado aí com essa seleção de receitas que vocês vão colocar. Então, gente, o meu intuito aqui de falar isso, de falar que sim, as pessoas têm apego diferente aos alimentos, que tem que existir uma identidade com a dieta. Eu não tô aqui querendo passar a mão na cabeça da galera que tá habituada a comer um bolinho de tarde e que quer manter o bolinho da tarde. Não é isso. Mas a gente precisa ter esse peso, esse tato, gente, de ver assim, ó, bom, tem 3 opções. O que é interessante essa pessoa manter um pouquinho mais e o que vai ser interessante ela tirar um pouco, sabe? E pra mim, arroz e feijão, que talvez dentro da nossa comunidade lá, é o que mais apareça ali nos pratos. E é o que mais eu vejo, às vezes, as pessoas comentando assim, tira o arroz e feijão, tira o arroz e feijão. É só pra dizer que arroz e feijão são alimentos bons. Se a gente pega arroz branco, ele é bem pobre, na verdade. Ele é bem pobre nutricionalmente. Ele é basicamente uma bolinha de amido com alguns poucos nutrientes. Com alguns pouquinhos aminoácidos, muito pouco. Então, arroz branco realmente é aquela coisa assim, bem pouco nutritiva. Mas beleza, você passa por um arroz integral, ele vai ter a mesma quantidade. Aí eu já quero esclarecer a dúvida do integral, que eu vi que é dúvida de muita gente também na comunidade. Gente,
A versão integral de um macarrão ou de um arroz, por exemplo, ela vai ter uma pitadinha mais besteira, 2 graminhas a mais de fibra, vai ter na porção, 2 graminhas a mais de fibras, vai ter um pouco a mais de vitaminas e minerais, porque você está preservando aquelas capas externas do grão, então ele está um pouquinho mais rico ali de vitaminas e minerais, com certeza. Mas em termos de quantidade bruta de carboidrato, esses alimentos são idênticos. Não muda nada. E para o emagrecimento, Paula, o que é que talvez mais a gente precise observar? Essa quantidade bruta de carboidrato que está entrando. Esse é um dos pontos talvez mais importantes. É o quanto bruto de carboidrato está entrando, o quanto bruto está entrando de carboidrato, o quanto bruto está entrando de gordura. Né? Então, essa proporção, claro, com a proteína. Tudo isso já ficou muito claro lá na nossa primeira live, né, da semana, na segunda-feira. Então, essa coisa do arroz integral versus branco, beleza, você pode preferir o integral, melhor. Mas, para o emagrecimento, não vai fazer muita diferença se é integral ou se é branco. Não vai fazer muita diferença. Então aqui a gente não está mais falando da qualidade desse arroz, se é integral, se é branco, se é negro, se é vermelho, a gente não está falando mais disso, porque eles são todos muito parecidos. Aqui a gente está falando então de quantas colheres você vai colocar no prato. Isso muda para o emagrecimento. Porção, quanto você vai colocar desse alimento no seu prato. Então, considerando que arroz e feijão são alimentos naturais, são alimentos que são bons, eles são bons. Você não precisa tirar do seu prato, mas tampouco até você tem que acreditar que esses alimentos são essenciais. Então observe, nenhum dos dois extremos. Então eu não tenho que tirar isso da minha vida para emagrecer, mas tampouco eu tenho que ficar noiada, porque eu vejo que até isso às vezes é um pensamento da mãe em relação aos filhos, de pensar assim, não, ele não pode deixar de comer o arroz e feijão dele. Assim como a pessoa às vezes pensa pra ela, não, mas eu não posso deixar de comer arroz e feijão é primordial. Não, gente, arroz e feijão também não é primordial, não. Assim como a pessoa pode viver, se ela não gosta, sem fruta, se ela pode viver sem folha, ela pode, mas não sem tudo isso, tá? De preferência, assim, espero que a pessoa que não odeie fruta, que ela goste dos legumes e verduras. Espero que a pessoa que odeia as folhas, ela goste dos legumes, tá certo? Então, assim, eu espero que você tenha vegetais. Esse é o recado. Eu espero que você tenha vegetais na sua vida de alguma forma, tá bom? Mas a verdade é que não existe nenhum alimento que ele seja insubstituível. Nossa, esse alimento aqui não deveria faltar na vida de ninguém. Ele é insubstituível. Não, não existe. E é por isso que a gente pode brincar com os diferentes tipos de alimentos. Então hoje lá para várias pessoas eu comentei. Eu falei assim, olha, caso você não faça questão do arroz, eu vi aqui no prato da pessoa, por exemplo, tinha carne, ela tinha colocado um cortadinho lá de chuchu e cenoura, abóbora, e tinha um arroz e feijão, e uma saladinha verde, né, um alface. Aí eu falava assim pra pessoa, eu fiz, olha, o que é que eu faria? Eu diminuiria o arroz e feijão, aumentaria esse cortadinho aí de chuchu, cenoura, porque são coisas com baixo teor em carboidrato, e a carne tá ótima e tal. E eu falava assim às vezes pra pessoa, olha, caso você não faça questão do arroz, você pode tirar também o arroz e aumentar a quantidade do chuchu e da cenoura. Você pode simplesmente tirar o arroz do seu prato, se você prefere o feijão. Porque arroz pra mim, eu não sei, arroz pra mim não tem gosto de nada. Por isso que eu sempre pergunto isso, na verdade. Eu acho incrível quem ama arroz, porque arroz pra mim não fede nem cheira, sabe? É só, tipo, pode ter, pode não ter, pra me dar no mesmo. Mas enfim, eu sei que tem muita gente que ama arroz. Mas arroz no fim não tem gosto, sabor de nada, né? Tanto que eu sempre falo assim, você já ouviu falar do arroz de couve-flor? Dá uma olhadinha na receita e tenta ver se você não gosta do arroz de couve-flor. Hoje até quem foi Flávio, não sei se foi Flávio, se foi João Campelo, eu acho, João. Ontem ele botou, o almoço dele foi de hoje, não sei, estrogonofe, tinha um pouquinho só de estrogonofe, com arroz e com a cenoura ralada em cima. O arroz é o que estava em maior quantidade. Aí eu falei, João, considerando que o estrogonofe, ele tem um pouquinho mais de gordura já na preparação, ele já é uma preparação com creme de leite, tá? Então ele já é mais gordinho. Ao invés de você reduzir pra caramba o estrogonofe, tenta fazer o seguinte,
aumenta o estrogonofe, até porque aí tá a carne, né? É a fonte de proteína, tá aí também. Tem gordura por causa do creme de leite, mas tem também proteína. Aumenta o estrogonofe e vê se você não curte um arroz de couve-flor no lugar do arroz, que, gente, na boa, com estrogonofe, que é o que vai dar o prazer, dá no mesmo. Você misturar o arroz de couve-flor ou arroz convencional com estrogonofe, que é um negócio com caldo, que é o que dá todo o prazer, dá no mesmo! Faça o arroz de couve-flor e depois me diga se eu não tô verdade, que se eu não tenho se eu não tô com razão, gente. Dá no mesmo, você bota uma camada de arroz de couve-flor, taca o estrogonofezão por cima assim. Muito melhor. Você já vai ter ali no arroz de couve-flor o arroz e a verdura, digamos assim, entendeu? E o legume. Aí basta você complementar, sei lá, com a salada, se você quer, ou com brócolis ali. Show de bola. Eu acho super importante ter a fonte de ter um verde no prato, acho super importante. E o daqui perguntando, estrogonofe normal? Normal, pode ser normal. Eu não sei qual é a sua receita de estrogonofe, Hilda, mas aqui até eu faço de um querido paciente meu, Bruno Dantas, antigo paciente, que ele usa no estrogonofe dele, ele faz o estrogonofe até dele com frango desfiado, e ele usa bastante cebola, molho de tomate, passata de tomate, que é aquela que a gente compra pronto no supermercado, sabe, que vem dentro da garrafinha de vidro, que é só sal, tomate, sal e mais nada, ou no máximo tomate, sal e regulador de acidez, ácido cítrico. Ele usa isso e bota creme de leite. É assim, e claro, com todos os temperos, né, gente? Sal, pimenta, páprica, o que você quiser. E sim, creme de leite. Eu fui fazer essa receita, gente, eu abri uma lata de creme de leite. Sabe quanto de creme de leite eu usei? Para fazer 1 quilo de peito de frango, eu usei umas 2 colheres de sopa de creme de leite. Não precisou mais do que isso. E já ficou perfeito, na verdade. Não precisou mais do que isso. Então sim, pode ser a receita normal, depende só de qual é a sua receita. Tem gente que bota um monte de tranqueira, mas às vezes quer botar um pouquinho de mostarda, eu gosto. Um pouquinho de mostarda ainda, fica show. Pode, com creme de leite, gente. Creme de leite não precisa sair da alimentação. Por quê? Porque é algo que você usa geralmente no final da receita para dar um toque a mais de sabor, de cremosidade. Então assim, não tem problema. Observe, para 1 quilo de peito de frango, eu usei 2 colheres de sopa de creme de leite. Quanto no final de creme de leite você vai ter no seu prato, né? Pouco, não tem problema. Então observe que numa refeição dessa você consegue equilibrar muito bem. Você usou peito de frango ou até um filé mignon, um patinho, para fazer uma carne magra. Aí você bota creme de leite no preparo perfeito. A carne já é magra, você bota um pouco de creme de leite, que é fonte de gordura, perfeito, tá tudo equilibrado. E aí você usa, ao invés do arroz de couve-flor. Perfeito! Só para arrematar o perfeito, joga um verde nesse prato, que pode ser o que for, pode ser um espinafre, pode ser uma salada, pode ser um brócolis refogado. Para mim isso aí tá perfeito. E olha que delícia, gente, que delícia. Então, voltando aqui para o nosso tema, que eu acabei dando uma desviada, mas voltando aqui para o nosso tema, eu uso um pouquinho de ketchup e mostarda sem açúcar. Perfeito! Ketchup, ele tem um pouquinho de açúcar, mas se você compra de uma marca boa, só com ingredientes de verdade, vai ter um pouco de açúcar ali, mas é a mesma coisa do creme de leite. Quanto de ketchup você vai usar? 1 colher de sopa dentro de uma receita de 1 quilo de estrogonofe? Tá valendo! Tá valendo! Compra uma marca boa de ketchup, compra uma marca boa de mostarda, que você leia e veja só ingredientes naturais. A gente tem isso no mercado, eu não posso falar marcas aqui na live, tá bom? Então, gente, considerando que essa coisa da dieta de emagrecimento, ela tá tão fadada a falhar. Receita de arroz de couve-flor, Adriana, é muito simples, tem várias diferentes na internet se você for buscar. A maneira que eu faço, tem gente que rala couve-flor crua e depois cozinha. Eu faço aqui, eu cozinho a couve-flor no vapor. Cuidado para não cozinhar muito, porque senão ela vira uma papa quase na hora de você picar, ela vira quase um purê na sua mão. Então tem que cozinhar só até ficar al dente, né? Ela ainda ficar levemente ali durinha. Então cozinha ela até ficar al dente no vapor mesmo, para não encharcar muito de água. Depois eu faço isso, né? Tenho mais trabalho. Pico isso na ponta da faca, pico assim, pico, até ele olhando assim, parece um arroz. Aí você bota um pouco de manteiga na frigideira, refoga cebola e alho e joga essa couve-flor picada nisso daí. Bota sal e pimenta. Gente, pra mim, sal e pimenta do reino vai em tudo. Isso é a base da culinária francesa, vai em tudo. E aí me diga, o que é que você começa refogando cebola e alho e não fica perfeito? Faça isso com qualquer coisa e vai ficar perfeito.
tá certo? Você pode criar arroz de qualquer coisa. A gente fala de couve-flor porque visualmente, como a couve-flor é branquinha, ela fica parecendo arroz. E fica maravilhoso. E é um acompanhamento dos deuses. Então, gente, considerando que dieta de emagrecimento tende tanto a falhar a longo prazo, esquece essa cabeça de que tem que tirar alguma coisa da vida. Eu quero todo mundo hoje, depois dessa live, esquecendo que tem que tirar alguma coisa da vida para emagrecer. Você não tem que tirar da vida absolutamente nada. Você só tem que mudar proporções e mudar frequência com que as coisas aparecem na sua vida. Então, para concluir o papo do arroz e feijão, a ideia é só dizer que você pode reduzir. Sim, na verdade você pode não. É interessante, você tem que reduzir para você conseguir emagrecer. E você pode entender que esses alimentos não precisam estar no seu prato. Você pode ter crescido comendo eles todo santo dia, mas se você não é apegado a eles, você não precisa colocar isso no seu prato. Você pode trocar o arroz e feijão por um purê de abóbora. Lembrar, gente, que abóbora, chuchu, cenoura, beterraba são coisas que apresentam baixíssimo teor em carboidrato. Outro dia eu fiz aqui um cortadinho, eu vou botar a receita essa semana. Um cortadinho de chuchu, cenoura. Eu cozinhei tudo isso no... Mentira, foi chuchu com abóbora. Cozinhei no vapor, chuchu e abóbora já em cubinho, até ficar al dente. Depois eu peguei, refoguei fio de azeite, refoguei cebola roxa que eu piquei, alho, refoguei isso, peguei esses cubos cozidos no vapor, joguei nisso, refoguei ali, coentro, porque pra mim cheiro verde é coentro, mas se você prefere salsinha ou cebolinha ou qualquer outra coisa, cheiro verde, joga isso, sal e pimenta. E ovo cozido, cozinhei 3 ovos cozidos, piquei e joguei nisso. Gente, isso pra mim ficou um acompanhamento dos deuses. Eu e meu marido já tava no final. Sabe a geladeira quando você abre não tem mais nada? Aí eu olhei e tinha o quê? Tinha chuchu, tinha abóbora e tinha ovo. E eu fiz essa preparação. E no domingo a gente comeu isso de acompanhamento mais frango assado. Foi isso. E tava uma delícia, tava dos deuses. A gente não precisa ser de muita elaboração, a gente não precisa, e todos esses alimentos que eu falei, abóbora, chuchu, cenoura, beterraba, são coisas de muito baixo teor em carboidrato. Então dá para você crescer a porção disso no prato. Crescer a porção disso no prato e reduzir arroz e feijão, reduzir farinhas de maneira geral, reduzir o grão de bico, o milho, a quinoa, reduzir isso, que é mais denso em carboidrato, e aumentar os legumes, aumentar a salada, tá certo? Então, gente, assim, são diversas as justificativas para essas dietas de emagrecimento não funcionarem a longo prazo. E a gente sabe que a pessoa só vai conseguir permanecer magro se ela continuar seguindo uma boa alimentação. Só vai dar certo dessa forma. Então você acha realmente que se privando de um monte de alimento que te traz um leve conforto, né? Que te traz conforto na sua rotina, é o caminho para ser longevo? É o caminho para ser duradouro? Eu tenho certeza que esse não é o caminho. Tenho certeza. Então, assim, o que é que eu gostaria de dar de dica aqui importante para que de fato consiga ser duradouro? Para que a sua dieta, né, aquele padrão de alimentação que você escolhe para compor os seus dias, para que isso realmente seja inteligente o suficiente para te levar a longo prazo a permanecer magro, a não finalizar a sua dieta e voltar a engordar. A gente faz isso quando a gente para de pensar com cabeça de dieta. Aí é quando a gente consegue realmente levar para o resto da vida. E isso se constrói do dia para a noite? Claro que não, gente. Isso é uma construção ao longo do tempo. Você vai levar aí algumas semanas ou meses para construir isso. E quanto mais dentro do conforto, eu falei, esse foi um dos tópicos, dos erros que eu comentei na revisão da aula de ontem. Esse foi um dos tópicos. E esse para mim é o primeiro ponto que está aqui. Gostar da sua dieta. Esse para mim é um dos pontos mais importantes para que você realmente consiga se manter a longo prazo magro, para que você não termine a dieta e volte a engordar. Então observe que você nunca vai terminar a dieta. Você vai viver nela para sempre. Você vai viver nessas boas escolhas para sempre. Hoje o áudio que eu gravei, coloquei lá no grupo do meu Telegram, e quem não está ainda no grupo do Telegram, no grupo Emagreça com a Nutri do Telegram, convido a participar, tá certo? Clicando lá no link do meu perfil, você pode entrar para o grupo do Telegram. Hoje o áudio que eu deixei lá foi exatamente nesse sentido. Quem está aí ouviu, me ouviu falar que hoje, gente, para mim,
Graças a Deus, eu não posso ser hipócrita de falar diferente. Para mim é muito fácil fazer as escolhas que eu faço. Então hoje, para mim, é muito fácil me manter magra. Né? Óbvio que eu não tenho a genética de ser uma pessoa extremamente acima do peso, não tenho, mas eu tranquilamente conseguiria ter um percentual de gordura muito maior do que eu tenho se eu não fizesse as coisas que eu faço na minha rotina. Então eu sou magra pelas minhas atitudes que eu tenho no dia a dia. E hoje pra mim é muito fácil ter essas atitudes que eu tenho, muito fácil. E eu tenho certeza que todo mundo que está me assistindo aqui também consegue em algum momento, também vai conseguir em algum momento, com certeza tem muitos aqui que já conseguem, mas talvez a maioria vai conseguir em algum momento ter essa mesma naturalidade que hoje eu tenho para selecionar os alimentos que participam da rotina. Vocês todos podem ter essa mesma naturalidade que hoje eu tenho. E isso vem de onde? Da prática. De todo santo dia você fazer uma coisa. E aí, gente, eu quero dar um relato aqui sobre o desafio que eu passei, que eu toda hora comento nesse desafio. Por quê? Porque ele mudou a minha vida de verdade, gente. Hoje até eu sou mais magra até do que eu era um mês atrás. Eu perdi gordura durante o desafio que eu fiz com a minha turma do Comer e Treinar. Por quê? Porque eu mudei certos pontos que o desafio pedia, que eu pedi no desafio, né? E um deles foi praticar redução de porção, que é uma coisa, gente, que a gente vai conversar na sexta-feira, só sobre isso, porções na dieta. Mas durante o desafio, eu pratiquei diminuição de porção, porque como vocês sabem aqui, eu sempre fui draga. Eu criei a categoria dos pedreiros fitness, né? Criei a categoria lá, sempre jogo lá no meu Comer e Treinar, né? Hashtag pedreiro fitness. E até falei, caraca, depois desse desafio eu falei, meu Deus, eu estou abandonando a categoria que eu mesma criei, na verdade, que eu fundei. Estou abandonando por quê? Porque hoje eu vejo quem olha pro meu prato, hoje até fala assim, não, Paulo, você continua comendo muito, né? Postei lá o meu prato do almoço nos stories. Eu continuo não comendo super pouco, não, tá? Mas eu vi que com o desafio, eu definitivamente reduzir porções que eu comia. Eu passei a reduzir. E é incrível como eu me sinto muito melhor hoje comendo um pouco menos. Então observe que algo tão recente na minha vida me fez mudar muito as minhas atitudes de hoje em dia. Então é possível, você que está aí assistindo, é possível mudar. E hoje eu comentei até com uma das pessoas da comunidade isso. Eu falei, olha, tá maravilhoso, as proporções estão maravilhosas, a escolha de alimentos está maravilhosa. Mas o que você acha da gente começar a aplicar um pouquinho a estratégia de reduzir essas porções que estão aí no prato? Porque era um prato bem grande, bem farto. E a gente sabe, gente, que sempre que a gente faz pratão, que a gente só se satisfaz com pratão, a gente pode sim fazer um pratão com as proporções adequadas a ponto de ainda assim levar a gente para o emagrecimento, com certeza, priorizando a fonte de proteína, priorizando muita salada e legumes, não exagerando na adição de gordura nesses legumes e minimizando a quantidade de carboidrato. A gente consegue sim chegar a um resultado bacana com pratão, mas ao mesmo tempo o pratão sempre deixa a gente assim, às vezes numa zona de risco, sabe? Numa zona de risco porque a gente pode estar se excedendo. E no momento que você limita um pouco mais a quantidade, a chance de você acertar é muito maior. Muito maior. Então não estou falando para fazer pratico piquititico. Não é isso. Mas não fazer prato de draga, que nem era o meu, de pedreira fitness. Fica muito atento à questão das porções também, tá bom? E aí qual é o meu depoimento para vocês? É que se eu fui capaz de mudar, se eu fui capaz de diminuir as minhas porções, qualquer uma que e hoje eu vejo que um mês depois que eu vim fazendo isso, eu prefiro hoje me alimentar dessa forma com um pouco menos. Então não acredite, não crie a crença limitante na sua cabeça que você não é capaz de mudar, sei lá o que for, pro resto da sua vida, porque você é capaz de fazer isso, tá bom? Basta o quê? Praticar. Aplicar isso na sua vida e simplesmente insistir todo santo dia. Tá certo? Outras coisas que eu queria falar com vocês, gente. Peraí que eu tenho recados. Uma coisa se você não está inscrito no meu canal do YouTube, se inscreve, porque todos os vídeos que não estão ficando salvos aqui no IGTV estão indo lá para o meu canal do YouTube na íntegra. Então não deixa de se inscrever lá, por favor, dê essa moral para a Nutri. Acabando a live aqui, lembra de comentar, tá bom? Na plaquinha do comente aqui que eu vou colocar.
com o seu principal insight ou sacada. Não deixe de fazer isso. E só mais um lembrete que hoje, às 9 horas da noite, vai ao ar a segunda aula exclusiva da Semana Emagreça com a Nutri. Então não perca, tá bom? O tema hoje é super interessante e, claro, vai te trazer várias ideias e insights. Então não deixa de assistir hoje às 9 horas da noite. Lembrando que vai também junto cardápio, a gente vai liberar lá no grupo e no e-mail, etc., um PDF com cardápio e com lista de compras. E aí, só para fechar, gente, só continuando aqui o nosso papo um pouquinho mais, tá? Outros pontos que eu acho importantes. Então, fora gostar da dieta, fora ter essa identidade, criar essa identidade com a dieta, acabar com a cabeça de dieta no sentido pejorativo da coisa. Porque enquanto você encarar nesse sentido pejorativo, enquanto você realmente não tiver prazer com aquele prato dali. E aí eu me lembro de uma pessoa que falou assim pra mim, eu esqueci o nome dela. Ela falou assim pra mim: Paulo, eu sinto um vazio. Ela usou esse termo. Ela falou: Paulo, eu não sei o que é, mas eu ainda sinto um vazio, literalmente, de comer o que eu como. Parece que ainda assim não tá encaixando perfeito, sabe? E aí eu digo pra essa pessoa assim: cara, vamos tentar deixar isso melhor, vamos tentar deixar isso perfeito. No início da transição é mais estranho mesmo. Observe que você sempre fez um determinado padrão e agora você tá mudando. Então uma estranheza, esse tal desse vazio, talvez seja um pouco dessa estranheza, vai existir. Mas à medida que você insiste nisso, você acaba criando identidade, mas claro, você tem que gostar dos alimentos, da combinação de alimentos que tá ali no prato, tá bom? Então a estranheza de início pode haver, esse tal desse vazio pode ser um pouco disso, mas insista, porque em breve você vai criar identidade com isso, tá bom? Principalmente quando você vê resultado. Você vê resultado, você gosta daquilo que você come, você vê resultado, aí que você gosta mesmo, que você entende que, pô, isso aqui tá me trazendo efeito, eu gosto disso daqui, não só é gostoso, como isso me traz resultado. Então você se sente cada vez mais motivado a manter esse padrão, tá bom? Então, gente, entender que as exceções vão existir, nem vou falar mais sobre isso, porque a gente já conversou muito sobre isso. Entender que as exceções, elas vão existir na sua rotina. Você vai ter que saber, gente, quando ceder e quando resistir. Quando ceder a algo e quando também dizer não. Porque a questão é que a gente vive num mundo que toda hora nos oferece a oportunidade de sair da linha com alguma coisa. Sair da linha, entenda como sair daquilo que a gente acredita que vai levar ao nosso objetivo de emagrecimento. Então, se você bobear, todo santo dia você está recebendo um convite diferente, um presentinho comestível diferente, uma ideia diferente ali do namorado, do marido, da esposa para fazer uma refeição diferente em plena quarta-feira, em plena terça-feira. Então, assim, oportunidades como essa sempre vão surgir na sua vida. Engraçado que eu estava lá com o meu grupo, né, do Comer e Treinar, que é o meu programa de emagrecimento, tá, gente, online, e foi onde eu fiz o desafio de 21 dias, e eles estavam falando assim, uma galera lá no programa, né, tava falando assim, eu tenho um grupo no Telegram com eles, né, e eles estavam falando assim: Nutri, bota aí outro desafio agora, pô, tu fiquei mal acostumado, o desafio é muito bom, você quer dar uma motivação maior, sem o desafio ficar difícil, não sei o que. E aí eu falei pra eles, e na verdade eu conversando com Dani, que é minha aluna do Comer e Treinar e é minha paciente também, e eu conversando na consulta com Dani ontem, eu tava falando pra ela: Dani, na verdade, agora, após o desafio, que realmente começou o desafio, que é o quê? Desafio é vida normal, gente. A nossa vida normal, que é o nosso verdadeiro desafio, e não um desafio de 21 dias. Por isso até que eu sempre sou meio contra esses desafios, sabe? Porque desafio de X dia, mas deixei de ser contra no momento em que eu criei esse, de verdade. Porque me mudou tanto que eu vi que desafios, a depender, se forem bem construídos, valem muito a pena. Mas, em geral, a nossa vida, pro resto da vida, ela que vai ser desafio. Que é o quê? É você ir na casa da sua mãe, passar o final de semana ou passar uma semana e não virar louca do comer compulsivo lá na casa da mãe. Isso é desafio. Você passar por um final de semana reunido com os amigos ou com a família e não precisar sair dizendo amém a cada snack, a cada coisa, isso é desafio. É você saber esse equilíbrio de quando ceder e quando dizer não. Porque você vai ter que dizer não muitas vezes. Não se engane, não.
vai ter que dizer não muitas vezes para você emagrecer e para você continuar magro. E uma das coisas que eu acho essenciais, gente, pra gente fechar, é você realmente criar um ambiente saudável em casa. Em casa é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Então eu espero muito, espero que todos vocês consigam criar em casa, com suas esposas, maridos, filhos, mãe, pai, um ambiente saudável. Um ambiente que estimula todo mundo a se alimentar bem. Um ambiente onde você só tem comida de qualidade. E aí no final de semana você quer comprar o seu sorvete, você compra. No final de semana você quer fazer uma receita diferentona, uma macarronada, um pudim, você faz. Não tem problema nenhum. Mas que isso esteja na exceção. E não que você tenha uma despensa lotada disso que fique te tentando todo santo dia. Esse ambiente, infelizmente, não é um ambiente saudável. Não é um ambiente que facilita a sua permanência como magro. Não é. Você tem que criar um ambiente de magro. Um ambiente que te favoreça ter uma boa alimentação, que faça você permanecer magro. E eu sei que essa é a maior dificuldade, gente. Só aí eu sei que tem um monte de gente falando, lascou, meu marido não contribui nem um pouco com isso, lascou, meus pais não estão nem aí para a hora do Brasil. Eu sei, gente. Mas assim, ó, acredite, no momento em que você muda, em que você é um exemplo bom dentro de casa, em que você faz da maneira correta e que você colhe os frutos disso, você é uma pessoa muito mais bem disposta, você é uma pessoa muito mais feliz, você é uma pessoa com muito menos risco de doença, você é uma pessoa mais magra, você é uma pessoa com autoestima muito melhor, consequentemente mais bem-humorada, mais feliz. No momento em que você é tudo isso pelo que você come, por tudo, né, gente? Não só pelo que a gente come, é por um monte de coisa, mas também pelo que você come. Não tenha dúvidas, seu marido vai ver isso, sua esposa vai ver isso, seus pais vão ver isso, seus filhos vão ver isso. E é difícil que eles não queiram isso também. Que eles não queiram provar dessa água, sabe? Que eles não queiram falar assim, tá, vou provar essa receita que você fez. E você vai conquistando essas pessoas. Aos pouquinhos você vai conquistando essas pessoas. E não é à toa que dentro do meu programa Comer e Treinar, eu já recebi tantos feedbacks de a família inteira mudou. Caramba, meu marido também perdeu peso pra caramba. Poxa, hoje é lindo. Monique, eu só lembro de você, Monique. Não sei se você tá aí. Poxa, é lindo hoje ver meus filhos fazendo boas escolhas. Gente, a gente tem que criar um ambiente saudável. Eu já falei várias vezes aqui do peso do ambiente nas nossas escolhas. Então eu não tenho dúvidas que para responder essa perguntinha aqui que eu fixei nos comentários, que é o tema dessa live de hoje, a dieta acabou, engordei novamente. Como evitar isso? Mudando isso aqui e mudando o ambiente que você vive. No momento em que você muda o ambiente que você vive, você é bem-sucedido. Tá certo? Então assim, ó, mude. E eu quero ver, eu pago para ver se a sua família também não vai mudar junto com você. Pode demorar um pouquinho, pode demorar, mas ela vai tender a mudar junto com você. É impossível você ter uma pessoa que você inveja ela, que você fala assim, caraca, para isso como ela tá muito melhor, para isso como ela tá bem com ela mesma, tá muito melhor, eu tô aqui mal, eu tô aqui, subo um lance de escada, fico esbaforido. Caraca, eu tô mal aqui, eu preciso ficar parecida com ela aí, ou com ele. Olha como é que ela tá incrível, tá com autoestima lá em cima. Quem é que não quer isso também, pô? Aguarde e verás. Último ponto que eu não posso deixar de falar. Atividade física. Sim, gente. Atividade física é algo que, para evitar esse ioiô, evitar esse efeito ioiô, ela é fundamental. Então, para quem ainda não caiu a ficha que tem que ter atividade física na rotina, ai, mas eu odeio atividade física, eu sei. Eu também não sou tão fã, não. Mas tem que fazer. Tem que encarar como obrigação. Para você que já ama, que bom. Para você que ainda não gosta, é encarar como obrigação, é criar, que nem lá no game da Semana Emagreça com a Nutri, em que eu falei de criar o compromisso com você mesma. Eu tenho o compromisso comigo mesma de fazer no mínimo 3 vezes por semana atividade física, de fazer um treino de força,
3 a 4 vezes por semana. Esse é o meu compromisso. E Juscelia falou, eu amo atividade física, graças a Deus. Eu sempre deixei muito claro aqui nas minhas redes sociais que eu não gosto tanto, infelizmente. É algo que eu faço há anos, ininterruptamente, mas faço obrigada. Mas ao mesmo tempo, gente, no momento em que eu paro, meu marido até fala, cara, quando começa essas semanas que você tem que fazer muita live e tal, que você está muito dedicada, às vezes diminui o treino, você fica mal-humorada, você já fica ali reclamando. Eu viro essa pessoa mal-humorada e reclamona quando eu não treino. Por quê? Porque automaticamente eu vejo que as coisas no meu corpo estão mudando e eu não gosto. O meu corpo hoje ele é muito reflexo da minha rotina de treino também. Músculo só se sustenta com treino. Se você não treinar, vai embora. Então, se você hoje reclama de ser uma pessoa flácida, só com treino, gente, que o negócio resolve, é só com treino. E o treino é essencial exatamente para isso, para manter ou aumentar a sua massa magra e permitir, e com isso, permitir que você seja magro para o resto da vida. Então, esquece, não existe vida sem treino. E especialmente, é muito mais fácil que você caia nesse efeito ioiô, que você pare a dieta, o treino e volte a engordar se você não mantém o treino na sua vida. Então assim, ó, tem que treinar, galera, pelo menos 3 vezes na semana, tem que treinar, se mexe, começa com alguma coisa, tá bom? Mas se mexe. Gente, eu vou parar por aqui hoje, porque daqui a pouquinho, daqui a 10 minutinhos, eu tenho uma outra live que é com a minha galera do Comer e Treinar. Então eu tenho que dar um tempinho aqui só para beber água e fazer xixi e voltar aqui para uma nova live, que é uma live fechada, claro, para o meu grupo do Comer e Treinar. Gente, muitíssimo obrigada a todos que participaram da live hoje. Então eu espero que vocês tenham entendido o real significado desse tema aqui hoje, que é super importante. E como evitar isso? Você vai evitar mudando a sua cabeça, o seu mindset e mudando o ambiente que você vive. É assim que você vai evitar cair novamente nesse processo de engorda quando a dieta acaba. E estabeleça o seu peso limite, tá bom? Para você sempre ficar vigilante em relação a esse peso. Então, se o seu peso é 70, bateu 71, 72, hora de voltar. Ficou ali numa zona de conforto e começou a engordar, engordou 1, 2 quilos, hora de voltar. Você sabe o que fazer para emagrecer. Hora de voltar a ser um pouquinho mais rigoroso em relação a essas escolhas, tá certo? A gente sempre vai tender a cair novamente nessa zona de conforto. Hora de parar e voltar, mas estabelece o peso, fica vigilante. Porque se não ficar vigilante, se você tem uma tendência a engordar e não fica vigilante, 15 quilos chegam rápido, né? E quem tem facilidade para engordar sabe disso. Então mantenha ali um peso muito vigilante, um peso alerta, para que chegando nele você puxe as rédeas novamente, toma as rédeas do controle novamente. Beleza, galera? Se inscreve na Semana Emagreça com a Nutri se você não tá, criatura, tá sendo tão bom. E, gente, peço paciência a todos vocês que estão lá se comunicando na nossa comunidade exclusiva do Face. Tenha um pouquinho de paciência, porque eu vou tentar ao máximo responder a todo mundo, mas eu tem que ser sempre nos tempos livres que eu tenho, tá bom? Mas a gente vai finalizar essa semana com certeza aí respondendo a todo mundo. E não percam as lives, porque eu tô sempre tentando trazer as dúvidas que estão lá aqui pras lives, tá bom? Beijo enorme pra vocês, gente. Valeu, galera. E a gente se vê lá na nossa comunidade. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.